E aí pessoal, tudo bem? De volta aqui no meu canal no YouTube, na noite dessa quarta-feira, eu queria fazer um pré-jogo da partida de amanhã do Santos contra o CRB fora de casa, hein? O jogo vai ser lá no Nordeste, Maceió. Lembrando que a partida de ida na Vila Belmiro acabou empatado em 1-1 e só acabou empatado também por conta do goleiro Brazão, que pegou um pênalti já nos acréscimos. Se não fosse isso, o Santos ia ter que fazer essa partida de volta com uma derrota nas costas, tendo que reverter o resultado. Do jeito que tá, na pior das hipóteses, empatando vai para os pênaltis. Tá? Mas é evidentemente que a gente tem a expectativa de que o Santos possa vencer. Até porque o Neymar está com a delegação. Vai começar jogando? Não, não vai começar jogando. A gente vai falar sobre a escalação, sobre o problema físico do Santos nesse momento, que não é um problema que se refere diretamente a essa gestão, ou seja, a gestão Kleber Xavier. Esse é um problema que se refere muito e principalmente à gestão do Caixinha, a questão física. Vamos falar sobre isso também. Premiação, escalação e tudo mais, tá bom? Mas pessoal, antes de tudo, eu queria pedir para vocês se inscreverem aqui no canal. Se inscreva no canal, dê um like, ative o sininho e dê um hype também. Tudo isso é importante para fazer esse canal crescer. Combinado? Eu conto com vocês, eu sei que eu posso contar com vocês. Gente, vamos dar uma olhadinha na escalação do Santos? Olha aí. Brazão no gol, Léo Godoy na direita, o Aderlan não vai jogar, porque ele nem sequer viajou, né? Teve uma lesão muscular, normal, porque ele teve uma lesão de LCA igualzinho a do Neymar. Então é comum que essas lesões musculares aconteçam, tá? Então, Brazão, Léo Godoy, Zé Ivaldo, Luan Pérez e na esquerda vocês estão vendo aí o Souza. O Souza está jogando porque o Escobar está suspenso. Ele foi expulso no jogo da ida na Vila Belmiro. Meio campo, Rincon e Zé Rafael. Ótimo. Acho esse meio campo o melhor que o Santos tem nesse momento. Mas é bom lembrar que o Pituca e o João Schmidt estão machucados. Se o Santos tiver uma dor de barriga qualquer aí no setor, vai ter que recorrer ao menino Ian, ou então botar o Barreal, enfim, dar uma mexida no time, porque ele não pode contar, ele, Kleber Xavier, com seus dois reservas imediatos, o Schmidt e também o Pituca. E lá na frente o Barreal, o Laser e o Guilherme, que está voltando ao time depois de uma ausência, me parece que de 3 jogos, em função de uma lesão muscular. Tá voltando. Espero que o Guilherme volte a jogar o que ele jogava na época do Campeonato Paulista desse ano, quando foi artilheiro da competição com 10 gols, e também no ano passado na Série B. Tá? Se ele render um pouquinho, vai ajudar demais. E lá na frente, o David Washington. Vocês estão vendo aí. David Washington que ganhou a posição do Tiquinho. Sai jogando como titular. Vamos ver, tomara que ele faça os gols que o Santos tem precisado. Tá? Então, gente, com o David Washington, é bom a gente lembrar que o Santos, nos últimos 4 jogos, só fez um gol. Foi exatamente contra o CRB. Porque ele perdeu para o Grêmio por 1-0, ele empatou com o Ceará 0-0 no Allianz e perdeu para o Corinthians por 1-0 em Itaquera. O Grêmio foi em Porto Alegre. O único gol que o Santos fez em 4 jogos sob o comando do Kleber Xavier foi exatamente no empate em 1-1 contra o CRB na Vila Belmiro. O gol do CRB foi marcado, vocês se lembram muito bem, numa falha dupla do Aderlan e do Gil. O gol foi marcado pelo Breno Herculano, centroavante. Ele não deve jogar amanhã. Tá? Ele não deve jogar amanhã. Qual é o problema dele? Lesão muscular também. Ótimo, porque era um jogador que a gente lembra muito bem, deu bastante trabalho nesse jogo lá na Vila Belmiro. Então ele é a única ausência da equipe do CRB para essa partida. O Santos tem suas ausências, sabemos muito bem disso. O Gil está de fora, Schmidt, Pituca eu mencionei agora há pouco, o Escobar também não pode jogar, o Aderlan, enfim, também tem as suas ausências. Mas o Santos é um grande reforço para esse jogo, que é o Neymar. A gente sabe muito bem, o Neymar está voltando e ele espera, a partir de agora, até uma sequência de jogos, de modo que ele venha afastar de vez toda essa questão de lesão. Como eu falei agora há pouco, essas lesões musculares, para quem teve LCA, caso do Neymar e do Aderlan, elas são comuns. Mas do Neymar está passando da conta. Tá passando, por exemplo, o jogador não tem, o Pedro teve essa mesma lesão e está jogando no Flamengo. Até agora não abriu o bico. Por quê? Porque se cuida. O Neymar se cuida? Mais ou menos. A gente sabe disso. O Santos precisa demais dele. Precisa demais dele em campo. É isso que o Santos precisa. Demais dele em campo. E ele pode jogar, senhor Mano? Você pode perguntar para mim. Pode. Mas em que condições? Se o Santos estiver no sufoco, ele vai jogar. Ele pode jogar o jogo inteiro? Não, não pode.
Ele pode jogar o segundo tempo todinho. Um tempo de jogo ele pode jogar. O ideal é participar de 30 minutos. Mas se o Santos estiver no sufoco, com certeza ele vai entrar em campo no intervalo da partida. Não tenha a menor dúvida disso. Mas tomara que não precise. Tá? O Santos precisa se classificar não só por conta do aspecto esportivo. Foi uma vergonha ser eliminado pelo CRB. Com todo respeito ao CRB. Só que o CRB é um time de Série B. O Santos é um time de Série A. Mas o Santos não ganha do CRB há 3 jogos. 3 jogos. No ano passado, na Série B, o CRB empatou em casa e ganhou na Vila Belmiro. E agora empatou nesse ano, nesse jogo da ida da Copa do Brasil. O CRB não perde há 5 jogos. Ok, vem de 4 empates e uma vitória só. Mas desde que o Eduardo Barroca assumiu o CRB só perdeu um jogo. Um jogo. E tá chovendo muito lá em Maceió. Pelo menos choveu muito nesta quarta-feira e eu tava dando uma olhada na previsão do tempo. A previsão é de chuva para amanhã também, de 85% de chance de chover. Se chover é complicado. É complicado. Gramado fica prejudicado e aí, pro Neymar, vai ficar mais complicado ainda. Mais complicado ainda. Não, talvez se tiver uma chuva torrencial, forte, gramado muito pesado, encharcado, não sei qual é a condição da grama, se é uma grama alta ou se é baixa, isso também tem uma interferência, porque a grama alta, ela prende mais a musculatura, exige mais a musculatura, né? Prende mais a chuteira no gramado, isso aí talvez não seja um bom negócio para o Neymar, entendeu? Então a gente espera o quê? Que os jogadores do Santos, esses que vão entrar em campo, eles resolvam a situação sem a necessidade de recorrer ao Neymar. Sem essa necessidade. Entendeu? Que eles cumpram em campo o dever deles. Porque o Santos é hoje um time, no papel, muito melhor que o CRB. Nada justifica passar esse sufoco que o Santos tem passado, não só contra o CRB, mas também no Campeonato Brasileiro. Tá? Em relação à premiação, que eu estava conversando com vocês aí, agora há pouco, o Santos recebeu, para entrar nessa fase, R$ 2.315.250. Se ele se classificar e entrar nas oitavas, que é a fase seguinte, ele vai receber mais R$ 3.638.250. Aí o que totalizaria ao Santos, se ele passar, R$ 5.953.500, ou seja, quase 6 milhões. A Copa do Brasil, ao contrário do que muita gente imagina, ela não é o torneio que melhor paga no Brasil, é o Campeonato Brasileiro. Nenhum campeonato no Brasil paga como o Campeonato Brasileiro, nenhum paga, tá? Mas a Copa do Brasil paga bem desde que você chegue lá na frente. Por exemplo, se o Santos atingir a final e for vice-campeão, ele vai ganhar R$ 53.691.750. Se ele for campeão, aí ele vai pegar R$ 97.791.950. Vocês acham que dá para ser campeão? Acho difícil. Eu acho que dá para passar pelas oitavas. Aí o Santos garantiria algo em torno de quase 6 milhões. Se passar pelas quartas, dependendo do resultado, pega mais 4.750.000. Entendeu? Quer dizer, vai pagando por etapa atingida. Não é uma premiação, por exemplo, no Campeonato Brasileiro, você tem um fixo de participação no campeonato. Você tem um fixo de televisão. Aí você tem televisão não chega a ser bem fixo, não. Vai dependendo muito dos jogos que você tiver em TV aberta. O Santos está muito bem em TV aberta nesse momento. Está passando um monte de jogo por conta do Neymar. Tanto na Record quanto na Globo. E também tem a premiação pelo seu posicionamento no campeonato. Você somando tudo isso, se você pegar o campeão da Copa do Brasil, que eu falei para vocês agora há pouco, vai pegar 97 milhões, quase 98, o campeão do Campeonato Brasileiro pega muito mais de 100 milhões. Então o Campeonato Brasileiro paga mais do que a Copa do Brasil. Só que a Copa do Brasil é um tiro mais curto. O Campeonato Brasileiro são 78 rodadas. A Copa do Brasil, bem menos. Tá? Então se o Santos, digamos que o Santos seja campeão, ele já fez 2 jogos nessa fase, com 2 na oitava, 4, com 2 nas quartas, 6, 2 na semi, 8, 2 na final, 10 jogos, contra 38 na Copa do Brasil. Então se você for dividir o montante pelo número de partidas, é claro que a Copa do Brasil paga mais. Mas no grosso, no total, o Campeonato Brasileiro paga mais. Gente, é o seguinte, que eu queria conversar com vocês também. O Santos tem apresentado uma queda acentuada no segundo tempo. É uma coisa que chama atenção.
Por exemplo, no jogo passado contra o Corinthians, o Santos fez um ótimo primeiro tempo. Um ótimo primeiro tempo. Poderia ter virado o primeiro tempo vencendo até por 2-0. Aquele gol de cabeça do Zé, que o Zé Ivaldo perdeu foi um escândalo. Teve o chute do Baial também, que por pouco a bola não entrou. O Hugo Souza não chegaria naquela bola. Aí, segundo tempo, o que aconteceu? Desmoronou. Desmoronou. Então, eu estava dando uma olhada aqui, o Santos, os gols que o Santos sofreu no segundo tempo. Tá? O Santos sofreu 12 gols nesse campeonato. Tá? Nesse campeonato não, contando até o jogo contra o CRB. 12 gols. 9 foram no segundo tempo. 9 foram no segundo tempo. Por exemplo, o jogo contra o Vasco foi 2-1 pro Vasco lá no Rio de Janeiro. Os 2 gols do Vasco no segundo tempo. Aí, 2-2 com o Bahia na Vila Belmiro. O gol do Bahia foi já nos acréscimos quase. Segundo tempo. Perdeu por 1-0 pro Fluminense no Rio de Janeiro. Gol no segundo tempo, nos acréscimos. Aí ganhou do Galo, 2-0, não sofreu gol nenhum. Perdeu pro São Paulo, 2-1. São Paulo fez os 2 gols no primeiro tempo. Aí não foi problema. Bragantino perdeu por 2-1. Os 2 gols do Bragantino no segundo tempo. CRB, mencionamos agora há pouco, gol do Breno Herculano no segundo tempo. Grêmio perdeu por 1-0 em Porto Alegre, gol do Grêmio no segundo tempo. 0-0 com o Ceará, aí não sofreu gol. E o Corinthians, o gol do Corinthians marcado pelo Yuri Alberto, foi também no segundo tempo. Então, o Santos tem mostrado uma queda de produção muito acentuada no segundo tempo, gente. Muito acentuada. E isso tem que ser resolvido pelo técnico Cléber Xavier. De que maneira? Através do seu preparador físico, Fábio Maceratian, que é muito bom preparador físico. Ele está tentando, obviamente, melhorar a condição física dos jogadores, porque ele não está com esse elenco desde o começo do ano. Quem pegou esse elenco no começo do ano e fez uma pré-temporada, não foi uma pré-temporada, mas foi alguma coisa, foi todo o staff do Caixinha. Foi todo o staff dele. Esse pessoal do Caixinha é que preparou o Santos, e o Santos se encontra nesse momento, com várias lesões musculares e abrindo o bico no segundo tempo. Então, a gente torce muito para que agora, com o Maceredian, o Fábio Maceredian, que é o preparador físico renomado, Copa do Mundo, passou pela seleção, óbvio, né? Pelo São Paulo, pelo Flamengo, recentemente também, na época do Tite, a gente espera que rapidamente ele resolva essa questão. E se não conseguir resolver assim, em curto espaço de tempo, vai ter o break do Mundial de Clubes. E ali ele vai poder deixar o time mais bem preparado fisicamente, de modo que o Santos não venha a perder tantos jogadores com lesão muscular como ele tem perdido. Os outros times perdem? Perdem. Perdem também. Mas o Santos é um exagero, gente. Chama demais a atenção a quantidade de jogador do Santos lesionado. Pessoal, basicamente é isso. Basicamente é isso. Então, torcer muito para que o Santos consiga um resultado normal durante o jogo. Não tem prorrogação. Empatou, pênalti. Ainda bem que o nosso goleiro é o Brazão. Vocês lembram bem do jogo passado. Ele foi lá e pegou o pênalti. Evitou a derrota do Santos na Vila Belmiro. Então, empatou, penalidade. Tomara que não precise. Tomara que o Santos resolva esse jogo de uma maneira tranquila. Tomara que não precise lançar a mão do Neymar se o gramado estiver muito pesado em função das chuvas. Porque o projeto Santos não envolve só esse jogo. O projeto Santos envolve toda a temporada de 2025. Especialmente se o Neymar renovar o contrato, que é o que a gente imagina que vai acontecer. Por quê? Porque o Neymar não tem mercado. Hoje, inclusive, saiu uma nota no Instagram do Jornal Esporte, que é de Barcelona, ele é de Barcelona, isso mesmo, publicou uma nota dizendo que o Barcelona não tem o menor interesse no Neymar, especialmente por conta do futebol que está jogando o Lamine Yamal. Não há interesse nenhum. O que se depreende disso? Muito provavelmente, o Neymar foi oferecido ao Barcelona pelo André Curi, que é um meio que empresário dele e tem portas abertas no Barcelona. Se isso aconteceu de fato, eu acho chato, entendeu? Porque aí se confirma o quê? Que o Neymar veio para o Santos para passar 6 meses aqui, se recuperar e depois jogar na Europa. Só que ele não conseguiu se recuperar. Ele não conseguiu se recuperar. Ele está brigando, digladiando com lesões musculares. Normais em função da contusão de LCA no joelho que ele teve e também porque ele não se cuida direito. Então, a nota do Jornal Esporte é essa, que o Barcelona não tem interesse nenhum, dando a entender que o Neymar foi oferecido ao time catalão. É a nota deles. O pessoal, o staff do Neymar, não fala muito sobre isso.
Aliás, não fala nada sobre isso. Nada sobre isso. Tá? Mas tomara que ele se recupere e possa renovar esse contrato com o Santos. Tá? Contrato esse que, se renovado, muito provavelmente não será nas bases atuais. Não será nas bases atuais. O Santos não tem condição de pagar para o Neymar o que então, se comenta, né? 21 milhões de reais por mês. Não tem condições. O Santos não faz dinheiro para isso. Não faz dinheiro. Mas tomara que o Neymar tenha consciência desse momento dele e do Santos. E não venha exigir do Santos um dinheiro que o Santos não possa dar. E que ele prove que, de fato, ele é santista. Você tem dúvida? Não, não tem. Eu acho que ele é santista mesmo. Mas ele não é um profissional necessitado do dinheiro. Ao contrário, ele é milionário. Ele é milionário. Então, ele não precisa dessa grana. Então, ao não precisar, ele poderia perfeitamente entender a situação do Santos e casar a necessidade dele com a necessidade do Santos, entendendo a dificuldade financeira do Santos, fazer uma renovação de contrato que não venha a ser tão draconiana assim aos cofres santistas. Tá bom, gente? Então é isso aí. 9h30 da noite, amanhã, quinta-feira, no estádio Rei Pelé, em Maceió. O jogo vai passar no Prime Video, tá? No Prime Video, tá bom? O jogo vai passar no Prime Video. Jogo da ida, 1-1, o Santos precisa vencer para classificar diretamente. Ou então, se houver igualdade, não importa o resultado, 0-0, 1-1, 2-2, 3-3, 4-4, não importa. Se houver igualdade, vai diretamente para as penalidades. Tá bom? Gente, é isso aí. Conto com vocês, tá? Dê um like, ative o sininho, se inscreva aqui no canal e um hype também é muito importante para fazer esse canal continuar crescendo. Qualquer novidade eu volto. Se não, amanhã, quando terminar o jogo, eu faço um vídeo aqui no canal do Sr. Mani. Tá bom? Valeu, rapaziada. Valeu, meninos e meninas.